Beleza, pessoal. Continuando então, só lembrando aqui, recapitulando, né, os capítulos anteriores, literalmente os capítulos anteriores, a gente está vindo do momento em que Jesus vem travando aí um embate com os fariseus e apresentando para os fariseus, apontando para eles, né, as coisas erradas que eles vêm fazendo, expondo para a sociedade as coisas erradas que eles vêm fazendo, de forma que no último capítulo é praticamente um monólogo de Jesus falando aos fariseus e apontando um monte de características que eles têm de falsos crentes, né? Vamos dizer assim, falsos mestres e falsos crentes também, porque não pregavam um monte de coisa que não era necessária, exigiam das pessoas e eles mesmos não cumpriam aquilo que eles mesmos exigiam. E Jesus fala um monte de coisa para eles aí sobre o que vai acontecer com eles, com a cidade deles, etc. E tentando os convencer a crer, porém, o seu entendimento é fechado, né? Eles não conseguem compreender o que Jesus fala. Então, continuando isso daí, depois que Jesus falou isso para eles aí no templo, eles estavam no templo, lá no templo de Salomão, em Jerusalém. Quando acabou essa conversa aí começa o capítulo 24, que é o que nós vamos ler agora. Vai dizer assim, verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aqui nessa primeira parte do capítulo aqui já mostra para a gente que, na verdade, esse é um capítulo profético de Jesus. Esse é um capítulo que Jesus vai fazer um monte de anúncios aí sobre o futuro e, ao mesmo tempo, vários ensinamentos para a gente. De forma que Mateus capítulo 24, que é o paralelo aí de Marcos capítulo 13, relatam as mesmas coisas. Eu não vou conseguir concentrar. Assim. De forma que Mateus 24 e Marcos 13 e Lucas capítulo 21, a parte do capítulo, eles relatam a mesma coisa, né? Como nós sabemos, esses são evangelhos sinóticos, né? Eles relatam as coisas semelhantes, nem sempre as mesmas, mas muitas coisas semelhantes. E esse é chamado o sermão profético de Jesus, ou algumas pessoas preferem chamar de o sermão escatológico de Jesus. Por que sermão escatológico? Porque nós já vimos que Jesus tem vários sermões aí, né, ao longo do ano. Nós falamos sobre o Sermão da Montanha, que é famoso, o mais longo deles, onde Jesus passa uma boa parte dos ensinamentos. E esse é o sermão escatológico, porque se refere à escatologia. E o que é a escatologia? Escatologia o termo escatologia se refere a escatos, que é último, logia, estudo. Escatologia, estudo das últimas coisas. Então, quando se fala que o termo é um sermão escatológico, se refere ao fato de que é um sermão em que Jesus está anunciando sobre as últimas coisas que vão acontecer, isto é, desde aquele momento em que ele está vivendo até o fim dos tempos, que é a sua volta. E ele vai deixar isso muito claro ao longo do texto. E aí, nesses primeiros versículos, ele vai dizer, os discípulos aí falam com ele, admiram aí, né? Mostram as construções do templo. E embora em Mateus não fique claro aí, não mostra exatamente assim, não deixa tão claro o que os discípulos estavam falando. Se a gente for olhar os relatos de Marcos e de Lucas, Marcos vai dizer como os apóstolos estavam impressionados com o templo. Deixa eu abrir aqui. Marcos vai relatar como os apóstolos quer abrir Marcos 13. Os apóstolos eles estavam impressionados com aquela construção, com a magnitude da construção do templo, como aquilo era bonito, como aquilo era maravilhoso. E eles falam com Jesus assim, no começo do capítulo. Ora, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Ou seja, eles estão se relatando a Jesus como o templo é majestoso, como o templo é imponente, o templo ali onde se cultuava a Deus, que representava a presença de Deus. Né? E Lucas, na verdade, vai descrever ainda diferente. Lucas vai dizer assim, mestre, olha como esse templo é construído com lindas templas dedicadas a Deus, né? Como aquilo ali simbolizava a aproximação com Deus e a revelação de Deus. E aí Jesus vai dizer assim, beleza, tudo muito bonito aí, tudo muito
grande e tal, mas vocês estão vendo essas construções maravilhosas que estão falando aí? Não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. Vai ser tudo derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. E por que isso está acontecendo? Por que Jesus está falando sobre isso? Aí nós temos que lembrar dos capítulos, especialmente do capítulo anterior, Mateus 23, aí, quando ele está falando sobre os fariseus, que os fariseus eles têm um monte de adorno, aí, um monte de coisa que eles fazem visando parecer mais santos e tal. E vamos lembrar também daquele capítulo da entrada triunfal, em que Jesus entra para o templo e eles estão comercializando no templo, lembram? Comercializando a fé, eles estão vendendo pombas lá para as pessoas apresentarem como ofertas e que isso os tornaria santos. Ou seja, eles tiraram completamente a santidade daquele espaço, transformando em um ponto de exercício de uma fé absolutamente diferente daquilo que foi apresentado pelos antepassados, né, pelos seus antecessores. E aí Jesus, no capítulo 23, chega a falar com eles assim, a cidade de vocês vai ficar vazia, tudo que vocês têm vai ser destruído e tal. Por quê? Porque Jesus, de fato, está muito insatisfeito, e o próprio Deus muito insatisfeito com a forma como esses fariseus tomaram para si a majestade daquele lugar, as autoridades, e fazem as coisas do jeito que eles querem, não da forma como Deus prescreveu que fossem feitas por eles. Certo? Então, por esse motivo, Jesus começa a falar, olha, vocês estão vendo tudo isso aí, vocês acham tão bonito, vocês se garantem tanto nesse tempo que vocês construíram, mas eu digo a vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E guarda aqui, por enquanto, esse termo, não vai ficar, essa frase, não vai ficar pedra sobre pedra. Mais tarde a gente vai voltar nela. Certo? Na sequência, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, a montanha que tem lá em frente a Jerusalém, que eles têm uma visão direta do templo, né? Os discípulos dirigiam-se em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, os discípulos fazem aqui 3 perguntas. Quando isso vai acontecer? Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? São 3 perguntas que Jesus vai responder gradualmente ao longo do texto do capítulo 24. Pode falar, João. Ô, Décio, aí no caso, quando Jesus falou que do templo, ele falou que ele ia derrubar o templo, ele falou, no caso, falando já do dilúvio, né? Não, o dilúvio foi antes, né? O dilúvio foi lá no começo da humanidade, mas ele está falando sobre uma coisa que vai acontecer, nós vamos explicar daqui a pouco, vai acontecer dentro de alguns anos, aí, algumas décadas, vai acontecer tudo isso que ele está falando, anunciando uma punição de Deus sobre os israelitas, sobre o povo de Israel. No caso, Vai falar? eu já entendi, já. Pronto. Então, os discípulos fizeram 3 perguntas. Diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e o sinal do fim dos tempos. E aí Jesus começa um longo texto em que ele vai explicar tudo isso que eles estão perguntando. E nesse texto aqui a gente aprende bastante coisa, tá? Verso 4. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. A primeira resposta que Jesus vai dizer, olha, sei que vocês estão ansiosos aí sobre o fim dos tempos, né? Mas tenham calma, porque baseado nessa ansiedade de vocês sobre como as coisas vão ter o desfecho, como isso vai se concluir, muita gente vai se apresentar com soluções, apresentando que eles são Cristo, ou que eles têm as revelações de Cristo. Tenham cuidado para vocês não serem enganados, tá? Então prestem atenção nas coisas. Primeira coisa que Jesus fala. E a gente sabe que isso de fato aconteceu, né? É a primeira profecia de Jesus nesse texto aí que a gente está vendo que se cumpre, porque desde aquela época ali que ele morreu, depois que ele ascendeu aos céus, muitos apareceram. A história diz aí que pelo menos 3 ou 4, antes de Cristo e depois de Cristo, se apresentaram como o Messias vindo pela primeira vez, ou depois da morte dele como o Messias que estava voltando. Não só isso, mas muitos se apresentaram não como Cristo, mas como aqueles que receberam revelações de Cristo sobre as coisas novas. E a gente vai ver ainda que nesse próprio texto, Cristo combate esse tipo de coisa. Tá? Revelações novas
além daquelas que não foram já reveladas por ele e descritas aqui na Bíblia, tá? Acerca do fim dos tempos. E ele vai dizer assim, presta atenção, o que é que vai acontecer? Quais são os sinais que ele vai dizer? Vai dizer, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. Mas falar de guerra é muito fácil, né? Profetizar que vai ter guerra é muito fácil. Sempre tem guerra no mundo, mas essa é a grande questão. Hoje nós sabemos que sempre tem guerra no mundo, e isso é exatamente o cumprimento dessa profecia. Nessa época aqui, eles viviam numa época que a história chama de Pax Romana. O que é a Pax Romana? O Império Romano dominou toda aquela região ali, eles mandavam em tudo, e eles viviam uma paz forçada pelo Império Romano. Não havia guerra, não havia briga, não havia nenhum tipo de confusão, porque todo mundo obedecia à mesma pessoa, então não tinha como ter guerra. Eles sempre eram subordinados ao mesmo governo, que era o governo do Império de Roma. Portanto, não havia guerra. Falar em guerra naquele momento era algo fora de contexto, era algo totalmente descabido. Mas Jesus profetizou, olha, vocês vão começar a ver que vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, vai ter aí nação se levantando contra a nação. E nós sabemos que desde que essas coisas começaram a acontecer, nunca parou de ter guerra em algum lugar do mundo. O mundo sempre esteve vivendo em guerra em algum país com algum outro país. Todos os dias da vida da gente sempre teve algum país tendo guerra. Se a gente assiste jornal, sempre tem lá um país que tem guerra com outro, tal, lá o pessoal do Oriente Médio lá. Então, são profecias que Jesus fez que se cumpriram e se cumprem até hoje. Principalmente Israel, né? Israel e o Irã vivem em guerra desde sempre. Até a eterna guerra entre Tel Aviv e Jerusalém, sobre quem dos dois é a capital realmente de Israel, tal. Então, são guerras constantes e contínuas e recorrentes. Aí ele vai dizer assim, olha, não tenham medo. Quando essas coisas acontecerem, não tenham medo. Por quê? É necessário que essas coisas aconteçam. Mas por que é necessário que essas coisas aconteçam? Ele vai explicar já já. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Haverá fomes e terremotos, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Depois daquilo ali, também nunca parou de haver fome em alguma parte do mundo. Terremoto todo dia tem em algum lugar do mundo. Mas ele diz no verso 8, ó, tudo isso será o início das dores. O que Jesus quer dizer como, no verso 8 diz, tudo isso será o início das dores. E no verso 6 ele vai dizer assim, mas ainda não é o fim. Ou seja, o objetivo de Jesus em revelar essas coisas aqui não era de que as pessoas ficassem calculando quando é que as coisas vão vir, ou que as pessoas ficassem tentando adivinhar que dia que Cristo vai voltar, tal. Simplesmente é atestar a sua verdade, porque ele profetizou as coisas acontecerem e a gente está vendo que o que ele falou é verdade, né? De forma que se a gente vê que essas profecias se cumpriram, todas as demais também vão se cumprir, porque ele atesta essas profecias com a ocorrência da verdade. Mas, quando isso acontecer, não quer dizer que quando começar a ter terremoto, quando começar a ter guerra, no dia seguinte Jesus vai voltar. Então, não fiquem preocupados com isso. Não fiquem desesperados com isso, né? Ele vai dizer no final do texto que o objetivo justamente não é que a gente fique desesperado com a volta dele, ansioso e tal. Muito pelo contrário, é que a gente saiba viver com esse entendimento de que ele vai voltar. O objetivo aqui é dizer que ele vai voltar. Não precisa você saber quando ele vai voltar, mas que ele vai voltar. E aí, no final isso vai ficar mais claro. Como que isso se aplica para a gente aqui? Se a gente for pegar aí os relatos de Marcos e Lucas, quando a gente vai ler lá em Lucas vai acrescentar, né? Além de terremotos e guerras que ele falou, e Lucas vai dizer terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Que em algumas traduções vai dizer epidemias em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A grande pergunta é de se surpreender no mundo que tenha ocorrido uma coisa como o coronavírus, como a gripe suína, como a gripe espanhola, coisas que aconteceram no passado aí que dizimaram milhares e milhares e milhares de pessoas? Não é de se espantar, porque Jesus já avisou que isso ia acontecer. Ou seja, é de se espantar que isso vai acontecer de novo daqui a algum tempo, outra epidemia vai vir para assolar a humanidade de novo e para colocar a humanidade de joelhos diante de Deus? É de se espantar isso? Não é de se espantar, então pode esperar que vai vir mais coisas. Ou seja, apareceram por aí vários profetas que disseram, que previram, anunciaram que ia acontecer o coronavírus, porque há 2, 3 anos atrás disseram que ia vir uma epidemia sobre o mundo, não sei o quê. Jesus falou isso 2000 anos atrás, todo mundo já sabe que isso vai acontecer.
E tem muita gente querendo se aproveitar da situação. Tá? Mas aqui a gente tem que conhecer a Bíblia, porque Jesus avisou desde o princípio que isso iria acontecer. Então quer dizer o quê? Que o coronavírus não é um sinal de que Jesus está voltando agora? Não. Por que não é um sinal de que Jesus está voltando agora? Porque ainda não é o fim, verso 6, ou porque o verso 8, isso é o princípio das dores. Está começando o processo de anunciação da sua volta. Certo? Ou seja, isso é o início das dores. Então, assim, epidemias, pestes, terremotos, o caso do coronavírus, tem a ver com a volta de Jesus? Sim, tem a ver com a volta de Jesus, porque ele anunciou que isso iria preceder a sua volta. Mas quer dizer que a volta de Jesus é agora, de imediato? Não. Você está dizendo que Jesus não pode voltar hoje? Não estou dizendo isso. Jesus pode voltar quando ele quiser, porque ele é Deus. Porém, baseado nas Escrituras, ele anunciou algumas coisas que aconteceriam antes dele voltar, que ainda não aconteceram, como, por exemplo, a manifestação do anticristo, que a gente vai ver daqui a pouco. A manifestação concreta do anticristo. Não do espírito do anticristo, que já rege muitas pessoas, mas a manifestação concreta do anticristo. Beleza? Então, esse é mais um ensinamento que a gente tem acerca desse assunto aí, de que Jesus anuncia que essas coisas vão acontecer, que isso faz parte. E já nós vamos ver por que Jesus está falando que é necessário que essas coisas aconteçam. Tá? Paramos no verso 8, né? Então, verso 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, olha, você está dizendo o seguinte, ó, aqui eu vou usar um pouco o termo do que Lucas fala sobre essa parte. Antes disso tudo, Lucas vai dizer assim, olha, mas antes disso tudo, que eu estou falando com vocês que vai acontecer, que Jesus disse, né? Jesus dizendo, antes dessas coisas aí, pestes, o que e tal, vocês vão ser perseguidos. E ele está falando isso para os apóstolos, e especialmente Pedro, João, Tiago, e esqueci quem é o quarto agora. Aparece no livro de Marcos, aí, quais são os 4 que perguntam. Eles perguntaram a Cristo e Cristo respondeu, olha, isso tudo vai acontecer, mas antes disso, o texto de Lucas diz, antes de tudo isso, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados em sinagogas, vocês vão ser apresentados às autoridades, vocês vão ser... abre Lucas 21. Vocês vão ser levados para explicar muita coisa e tal. E... deixa eu só ver como é que Lucas fala aqui. Lucas 24:12. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões, vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então, por que a gente vai passar por várias situações na vida? Não só os apóstolos, desde o começo da perseguição que os apóstolos vão sofrer, alguns anos depois disso, como também todas as calamidades que o mundo vai sofrer, porque essa é a oportunidade de nós testemunharmos deste evangelho que foi anunciado por Cristo. Como assim isso está no texto? Nós vamos chegar lá. E aí ele vai dizer assim... Agora, imagine aqui o cenário aqui, pessoal. Jesus está prestes a ser preso, perseguido pelos fariseus, numa montanha fora da cidade, com medo assim, né? Para não ficar visível lá para as pessoas ser preso, num momento de paz política, e anuncia que vai ter guerra de nação contra nação. Estranho. Depois ele está ali sentado com pouquíssimas pessoas ao redor dele e com muito mais pessoas o perseguindo, querendo prendê-lo, querendo sua derrubada. A prova é tanto que na hora que o Pôncio Pilatos pergunta quem que eles querem que prenda, a multidão responde para prender, crucificar Jesus. E ele chega para os discípulos assim, olha, isso é que eu estou falando com vocês aqui, que pouquinho de gente que está ao redor ouvindo, vocês vão pregar para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai ouvir essa palavra. Depois ele vai dizer assim, olha, vocês vão ser... Por isso aqui que eu estou tirando vocês do convívio da família de vocês para apresentar essa palavra aqui.
Por isso aqui mesmo, vocês vão ser perseguidos, açoitados, entregues a autoridades, serão presos, por causa dessa palavra que eu estou falando aqui. Será que o cara tinha segurança no que ele estava falando? Será que ele tinha confiança? Será que ele sabia o que ele estava falando? Ou ele era muito doido, maluco, realmente, megalomaníaco. Estou aqui em cima do monte com poucas pessoas e falando que o mundo inteiro vai ouvir essa palavra que agora aqui a grande maioria da cidade se recusa a ouvir, se recusa a acreditar. E eu estou dizendo que o mundo inteiro vai ouvir. Certo? E além disso, eu estou convocando pessoas que estão ao meu redor, humanos, cheios de medo, dizendo assim, ó, por causa dessa palavra, que o mundo inteiro, que a cidade inteira está rejeitando, vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados, mas vocês vão falar essas palavras para o mundo inteiro. Ou seja, ou ele era completamente maluco, de fato, ou ele sabia muito do que ele estava falando. E a gente sabe que a história nos mostra aí, mesmo que a gente não tivesse, mesmo que a gente tenha dificuldade de crer por questão de fé, que alguém possa ter, a história nos mostra que ele sabia tudo o que ele estava falando. E tudo que ele falou se cumpriu exatamente da forma como ele falou. Tá? Desde as primeiras profecias. E quando ele fala aí que isso vai servir de testemunho, eu separei para vocês aqui um texto aqui, deixa eu ver onde foi que eu coloquei, que é justamente como Mateus e Marcos vão dizer aí, e Lucas também, acerca desse testemunho, que muitas vezes nós, cristãos, desde os apóstolos até nós mesmos, seremos perseguidos e afrontados por nossa fé. Mas com isso nós testemunharemos desse evangelho, testemunharemos da razão da nossa fé, a segurança da nossa fé. E o próprio Jesus fala que quando eles forem levados às autoridades, não se preocupem com o que vão falar, porque estão lá em nome de Cristo e o Espírito Santo dará a eles o que eles tiverem que falar, de forma que os seus adversários jamais poderão confrontá-los, assim que Jesus fala no Evangelho de Lucas lá, quando eles forem levados às autoridades. E aí, então por que é necessário que essas coisas aconteçam? Porque é através desse tipo de coisa que o mundo testemunhará do poder de Deus, certo? E por isso que ele diz aqui, ó, no verso 14, este é de Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E ele completa com, e então virá o fim. Depois que vocês pregarem esse evangelho, enfrentarem tudo que vocês tiverem que enfrentar neste mundo, depois que vocês enfrentarem tudo que vocês tiverem que enfrentar em defesa do nome de Cristo, depois que todas as pessoas ouvirem e testemunharem desse evangelho, aí então virá o fim. Então, estamos vivendo agora o princípio das dores, porque é terremoto, é acidente, é coisa vinda do céu, pestes, epidemias, fomes, tudo isso é o princípio das dores. E através disso, muita gente está tendo contato com Jesus. O coronavírus filtrou muito a igreja, é verdade. Muitas pessoas estavam na igreja por estar, deixaram de ir, deixaram de participar, porque acharam uma desculpa para isso. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas ouviram falar de Cristo e receberam o consolo do Espírito Santo pela primeira vez. Ou seja, essas coisas são necessárias para que as pessoas ouçam de Cristo. Então, como é que a gente vê isso em outra parte da Bíblia, de uma forma como Cristo, como o nosso testemunho deste evangelho contribui para a volta de Cristo? Será que isso não é muita maluquice da minha cabeça? Vamos ver o que Pedro escreveu na sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10, ele diz assim, também falando um pouco sobre o fim dos tempos, né? Ele vai dizer, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a questão do testemunho. Olhem o que Cristo está falando, que nós seremos testemunho para todas as nações. Que tipo de pessoas vocês têm? Já que você sabe que tudo dessa terra, todas as coisas que às vezes as pessoas se apoiam para essa terra, vai ser desfeito, destruído, vai derreter literalmente. Então, em que você tem que se apegar? Que tipo de pessoa que você tem que ser? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Apressar é dar pressa, é adiantar. Então, o que Pedro quer dizer com apressar a sua vinda? Se Cristo diz que a sua vinda e o fim se darão depois que o evangelho for pregado a todas as nações, qual é a importância de que eu pregue? Veja só, Cristo não está dizendo que ele virá depois que todas as nações se converterem. Ele está dizendo que ele virá depois que as nações ouvirem o evangelho.
Então, Pedro diz aqui que se eu prego o evangelho às pessoas, se eu anuncio esse evangelho às pessoas, eu estou, e se eu vivo dando testemunho desse evangelho, eu estou apressando a vinda do Senhor. Quanto mais rápido, vamos dizer assim, as pessoas ouvirem, as pessoas do mundo inteiro ouvirem sobre esse evangelho, mais rápido será, vamos dizer assim, a conformação do momento em que Cristo vai voltar. Peraí, então eu estou dizendo que eu posso manipular a vinda de Cristo? Retarda? Não. O que eu quero dizer é que a nossa pregação é importante para que se complete a obra de Cristo em relação à sua vinda. Mas todo esse processo está dentro do controle de Deus. Eu não estou dizendo que eu tenho capacidade de manipular esse processo. O que eu estou dizendo é que é necessário que eu pregue, porque Cristo virá depois que todos ouvirem falar dele. Todas as pessoas, necessariamente, o texto não me permite dizer isso, que todas as pessoas individualmente ouvirão. Mas o texto quer dizer que todas as nações ouvirão. Todas as nações ouvirão, tá? Bom, então Cristo já pode voltar. Eu creio que ainda há pessoas ainda há regiões, ainda há comunidades, ainda há povoados, ainda há lugares que nunca ouviram falar desse Deus que a gente serve. Certo? Por isso a importância das missões da igreja. Então, esse é o motivo pelo qual essas coisas precisam acontecer. Essas calamidades, essas provações que nós passamos, nos trazem para perto de Deus, nos fazem nos lembrar como somos pequenos e fracos e dependemos de Deus. Ou seja, nos ajuda a viver dando testemunho desse evangelho, nos ajuda a ajudar as pessoas a terem contato com esse evangelho. Oi? Fala, João. A reunião vai encerrar, Décio. Não, tem 5 minutos e 40 ainda. Ele fica marcando aqui. Então, Cristo nos anuncia aí que após as perseguições e a pregação para todas as nações, então virá o fim. Aí depois ele vai começar a falar sobre como será esse fim, nos versos seguintes. Tá? Verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, está lá em Daniel capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Daniel lá, a gente não vai voltar lá em Daniel, mas Daniel fala sobre uma nação, um governante que governará de uma forma global as nações e que tomará o lugar de Deus. Tá? E isso aqui a gente pode atribuir a pelo menos duas situações que foram depois disso que Jesus falou. Uma é o que nós vamos falar daqui a pouco sobre a destruição do templo e a outra será o que vai ser do anticristo. E nós vamos ver ao longo desse texto aqui que Jesus está se referindo a dois momentos diferentes de fato. Embora no mesmo texto ele está falando duas coisas diferentes, porque ele cita duas coisas aqui condicionadas, uma que aconteceu e uma que ainda não aconteceu. O que aconteceu assim, né? Para nós, para eles não tinha acontecido nenhuma das duas. Ele vai dizer, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver do campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fúria de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. O que Jesus está dizendo aqui? Engraçado, só uma curiosidade, como só Mateus fala sobre o sábado aqui. Por quê? Porque lembra do primeiro dia da nossa reunião, Mateus queria apresentar Jesus Cristo como Salvador para os judeus. Para os judeus. Tá? Então, só ele acrescenta a situação do sábado aqui. Então, o que é que Jesus está falando nesse momento aqui? Para nos ajudar, vamos ver como Lucas fala, abre aí, Lucas. Como Lucas fala dessa parte aí, sobre essa questão das grávidas e das... Lucas 21. Sobre essa questão das grávidas e dessa fuga dos judeus que vão fugir para a Judéia. Lucas vai dizer assim, ó. Lucas 21, verso 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão os terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Para se estiverem, como serão... Peraí que... Cadê? Como serão terríveis aqueles dias para as que estiverem grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Ou seja, ele começa falando no texto assim: quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Jesus falou esse texto aí nos seus últimos dias de vida como ser humano aqui na Terra, ou seja, no ano 33, certo? Que foi o ano que ele morreu. 33 anos depois disso, no ano 66, a história nos conta que o general Tito, futuro imperador romano, que era general do governo do imperador Vespasiano, no ano 66, cercou a cidade de Jerusalém de exército. Olha só que coincidência com o que Jesus falou. Jerusalém ficou cercada por 4 anos. De forma que Jesus falou assim: quando vocês virem Jerusalém cercada por exército, saibam que o seu fim está próximo e fujam dali. Não voltem para pegar as coisas. Por quê? Porque esta é a punição, esta é a vingança, este é o cumprimento de tudo que está escrito. Pela forma como os israelitas blasfemaram contra Deus e contra o templo através de uma criação de uma religião à sua maneira. Por isso, a punição de Deus sobre o templo se dará quando Jerusalém estiver cercada por exércitos. Isso aconteceu literalmente dessa forma no ano 66 depois de Cristo, com o general Tito. Vou encerrar aqui e abrir de novo, como de costume, viu? Porque acabou o tempo. Bom, então a gente estava falando sobre como Lucas relata aqui, especialmente a punição que caiu sobre a cidade de Israel. Começou no ano 66, quando eles foram cercados pelos exércitos romanos, do general Tito, e depois de 4 anos, no ano 70, Israel foi destruída pelos romanos, o templo foi completamente destruído. E adivinha só o que aconteceu? Não ficou pedra sobre pedra do templo. O templo foi completamente destruído e até os dias de hoje, tá? Foi destruído no ano 70 depois de Cristo, não houve mais templo. O templo lá dos judeus reconstruído desde então. De forma que Lucas anuncia que isso é o cumprimento do juízo de Deus que já estava escrito. Tá? Então, embora algumas pessoas achem que é necessário haver reconstrução do templo de Jerusalém para que Jesus volte, foi o próprio Deus que destruiu esse templo. Tá? Então, mas enfim, não vou entrar nessa questão não. E uma curiosidade é que esse templo tinha alguns componentes da sua estrutura que eram feitos de ouro. E como o templo foi incendiado e foi derretido, esse ouro foi derretido. E esse ouro escorreu derretido para debaixo das pedras. E para buscar o ouro, o que eles fizeram? Tiraram as pedras uns de cima da outra para poder procurar o ouro. Literalmente não ficou pedra sobre pedra. Ou seja, a profecia de Jesus era muito precisa no que ele estava falando. Ele não sabia todas as coisas, né, obviamente. Então, Lucas deixa aí, como a gente leu, claro que isso Lucas deixa claro aí que essa profecia de Jesus se refere ao que viria a acontecer no ano 70, certo? E também que revela como isso significa uma punição de Deus e o cumprimento dessa punição conforme já havia sido escrito desde os livros dos profetas previamente, certo? Deixa eu ver o que mais tem que falar dessa parte aí. Também não entendi. Tá, sim, então por que Jesus ainda se referia, segundo Mateus, a essa questão do sábado, essa questão do inverno aí e tal? Porque essa fuga inicial a que Jesus se refere, ele não está falando sobre a sua volta ainda. Ele está falando sobre essa punição sobre o tempo que aconteceu no ano 70. Então, o judaísmo ainda vigorava bastante entre eles, como de fato ainda vigora em muitos até hoje.
Então, a guarda do sábado, essas coisas. E por que eles teriam que preocupar com o inverno, com o frio? Porque essa fuga ainda era de cuidado humano, eram seres humanos que estavam sofrendo aquilo ali. Não haveria, Jesus não tinha voltado ainda para buscar o seu povo, como não voltou ainda, de fato, né? Então, por isso que eu digo que essa profecia se refere a 2 momentos aqui, pelo menos. Um é esse que aconteceu no ano 70. Mas por que não é a profecia toda sobre o que aconteceu no ano 70? Porque tem algumas coisas que já anunciaram na sequência que ainda não aconteceram, tá? E a gente vai ver isso já já. Depois disso aí, ele começa a falar sobre a outra parte da profecia. Verso 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, aqui Jesus está falando sobre uma coisa que ainda vai acontecer, sobre os tempos de tribulação, como nunca se houve na Terra, nem nunca mais haverá. E aqui Jesus está falando sobre aquilo que a igreja chama de a grande tribulação. Jesus está falando sobre um período em que Daniel se relata lá sobre o governo do anticristo, no capítulo 9, o abominável da desolação, né? Jesus está falando aqui sobre o abominável da desolação, que é o anticristo, né? Da forma como ele governará, e ele dominará e enganará muitas pessoas. E esses dias serão tão terríveis, mas tão terríveis, mas tão terríveis, que eles farão de tudo, farão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Mas por que eles não vão enganar os eleitos? Por que existe esse se possível? Porque não é possível. Não é possível porque os eleitos são eleitos por Deus. E o anticristo e Satanás jamais poderão ter poder sobre o poder de Deus em guardar os seus. Tá? O Evangelho de João vai dizer lá, né, que aqueles que são de Cristo, o maligno não lhes toca. Em João 17, Jesus vai orar que aqueles a quem Cristo deu para ser dele, nenhum deles sequer se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado para a perdição, que era Judas Iscariotes. Certo? Então, naqueles dias haverá tempo de tanta tribulação, mas será tão terrível, que aparecerá um possível Salvador fazendo sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, até os eleitos. Mas, graças a Deus, ele não vai conseguir enganar os eleitos de Deus. Certo? E aí, quem são aqueles que não serão enganados? A gente vai ver já já sobre isso daí. Na verdade, já falou, né? Aqui no verso... Aqui, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem são os eleitos de Deus? São aqueles mesmos que perseverarem até o fim. O eleito de Deus, ele persevera até o fim. Ele não nega a fé dele. Aconteça o que acontecer. Por mais terrível que seja a tribulação, ou por mais que seja maravilhoso o sinal de alguém que está querendo te tirar do caminho de Deus, o próprio Deus não deixa você se perder. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você está se perdendo, talvez tenha alguma coisa errada na sua compreensão acerca do poder de Deus. A gente pode conversar sobre isso depois, se vocês quiserem. Então, verso 24, né? Para enganar, se possível, até os eleitos. E aí, eu vou ler para vocês uma coisa aqui. Abre Lucas de novo aí. Como Lucas fala sobre esses sinais que os homens terão de angústia. Como serão esses sinais de angústia dos homens? Lucas 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua. Haverá sinais... Espera só um pouquinho, pessoal. Okay? Caramba. Não quero Não. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Parou. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória.
são sinais que ainda não aconteceram. O bramido do mar causando angústia nos homens, o bramido da agitação do mar, os homens desmaiando de terror, apreensivos dos tormentos sobre o mundo. Essas coisas ainda não aconteceram. Portanto, nós podemos afirmar que nesse texto Jesus se refere a duas situações. Porque naquele tempo nenhuma das duas tinha acontecido. E talvez isso fosse confuso para os apóstolos entenderem. Mas nós que já sabemos que uma delas aconteceu, que foi a invasão e a destruição de Israel, de Jerusalém, entre 66 e 70 depois de Cristo, algumas coisas ainda não aconteceram. E algumas dessas Jesus está falando aqui nesse momento, mas tem outras que ele vai falar ainda mais específico, que claramente não aconteceram, tá? Na humanidade. Portanto, Jesus está falando sobre uma coisa em que nós devemos nos apegar para que vai acontecer conosco ainda. Não é só estudo de história do passado, é entendendo o que vai acontecer no nosso futuro. E o texto se conclui dizendo como que a gente deve lidar com isso e como que isso deve mudar a nossa vida. Às vezes a gente tem que buscar aplicações do texto bíblico na nossa vida, mas esse texto aqui, ele mesmo já se aplica. Nós vamos ver depois como é que ele vai dizer isso aí. E aqui, nesse verso 28 do capítulo 21 de Lucas, aqui, Jesus já fala uma coisa que nos tranquiliza muito, já nos ensina a aplicar isso daqui, que é tendo paz na compreensão de que todas essas coisas acontecerão, mas acontecerão sob o controle da mão de Deus. O coronavírus é destruidor, o coronavírus pode me pegar amanhã e me matar? Pode, mas se isso acontecer, acontecerá sob o controle da mão de Deus, e por esse motivo não há razão para pânico, não há razão para termos medo do coronavírus, de doenças, de terremotos, nem de nada, de absolutamente nada, porque todas as coisas estão exatamente sob o controle da mão de Deus, e Ele conhece o bem para nós. Não há motivo para desespero, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que Lucas se refere a isso daí. E no verso 28 ele diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Olhem só, todos esses sinais que são terríveis para a humanidade, para vocês, devem significar que o dia que vocês tanto esperam, que é a volta de Cristo e a redenção, está próximo o dia. Portanto, não há nada nesse mundo, porque isso aqui Jesus descreve como uma tribulação, como nunca houve e nunca vai acontecer. E mesmo essa tribulação que nunca houve e nunca mais vai acontecer, isso aqui não deve trazer pavor para a gente, porque nós estamos sob o comando das mãos de Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Não há motivo para ter pânico em nada, tá? Mas voltando lá ao texto, e tem outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, o verso 20... O verso 20, e paramos no 24, né? Se impossível enganar até os eleitos. Aí o verso 25 diz assim: vejam que eu os avisei antecipadamente. E Marcos acrescenta uma pequena palavra aqui nesse que veja que tudo eu os avisei antecipadamente. Portanto, não há espaço para mais revelações adicionais acerca do fim dos tempos, para cálculos da data da volta de Jesus, para tentar adivinhar quando é que Jesus vai voltar e etc, para acrescentar coisas que não estão nesse texto, porque se tem alguma coisa a mais que vai acontecer, Jesus não colocou nesse texto, é estranho, porque ele disse que aqui, eis que tudo vos tenho revelado, eis que antecipadamente tudo vos tenho anunciado. Não é uma parte das coisas, é tudo vos tenho anunciado. Tá? Quer dizer então que pode ser que não vai existir coisas aqui que a gente não sabe? Não, pode sim. Mas eu quero dizer que o que ele tinha que revelar, tudo ele já revelou. Tem coisas que ele não vai revelar, porque ele não quer. Mas o que ele tinha que revelar acerca disso aí, tudo ele já revelou. Certo? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, essa era uma angústia grande do povo da igreja tessalônica, eles questionavam muito sobre isso, e Paulo fala sobre isso. Mas do que Paulo fala, nada é grande novidade acerca disso aqui. Certo? Ele escreve com outras palavras, com outros argumentos, mas é falando da mesma coisa. Ou seja, não é uma nova revelação. Verso 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será a vinda do homem, a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não vão precisar que pessoas te avisem que Jesus voltou. Vocês não vão precisar que pessoas te falem: Jesus está lá fora, você vai perder, não sei o quê. Não, você não vai precisar. Porque a volta dele será inconfundível. Então, algumas pessoas falam assim: será que Jesus voltou, a igreja já foi, eu fiquei, não sei o quê e tal. A volta de Jesus será inconfundível, como um raio que sai de um lado e vai para o outro, como um cadáver que está morto e os abutres percebem, estão juntos ali. Isso é inconfundível. A volta de Jesus será absolutamente inconfundível. Se manifestará de forma
exuberante a todas as nações, como ele vai falar um pouco mais na frente também. Certo? Verso 29. Deixa eu só ver se tem outra coisa para falar aqui antes disso. Ainda sobre o assunto aí de que Jesus está falando sobre o fato de que todas as coisas estão sob o controle de Deus, que tudo isso está sob o domínio de Deus e que nós devemos ter calma com essas situações, e que até mesmo a própria tribulação será limitada, o tempo será limitado por Deus, por amor aos seus eleitos. Até a tribulação, tudo isso ele estará cuidando dos seus eleitos, que não há motivo para ter pânico. Vamos ver como Lucas escreveu isso aqui, lá no mesmo capítulo 21, a partir do verso 34. Lucas diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Só um pouquinho, pessoal, só um segundinho. Não dá problema. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Quantos jovens estão ansiosos aí com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, o que vai acontecer, como é que vai resolver aqui, como é que vai resolver aquilo. Como é que vai estudar? Não quer dizer que vocês não tenham que planejar, tá, pessoal? Estou dizendo que vocês têm que planejar, mas a nossa inteligência, eu estava falando isso ontem com o Andrés, curiosamente, a nossa inteligência emocional, ela se pauta na fé, no entendimento de que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Isso não deve tirar a paz de vocês, porque Deus tem o controle de todas as coisas e Ele está, até na grande tribulação, Ele vai cuidar de você. Tá? Se você estiver lá no dia, se nós não tivermos morrido ainda, não sabemos quando isso vai acontecer, né? Então, tenham cuidado para que isso não sobrecarregue o coração de vocês e para que aquele dia não venha sobre vocês inesperadamente, tá? Porque, de fato, ele vai vir de uma forma inesperada, no sentido de que ninguém sabe que dia ele vai vir. Vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouco. Mas, quando vier, não deve ser motivo de desespero, muito pelo contrário, deve ser motivo de alegria. A vinda de Jesus Cristo acaba com todos os problemas que a gente pode ter, todos, sem exceção, vão ser encerrados. Portanto, é motivo de grande alegria que Cristo volte hoje. Se ele voltasse hoje, seria perfeito para nós, tá? Agora eu vou falar de forma bem honesta e sincera aqui, pessoal, porque eu já tive essa preocupação, e eu sou bem sincero em dizer isso aqui. Então, se alguém de nós tem a preocupação de Cristo voltar hoje, alguma coisa está errada. A volta de Cristo não deve ser assombrosa para os seus eleitos. Ela deve ser absolutamente desejosa, deve ser um motivo de esperança dos seus eleitos. Tá? Nós vimos aqui como é que é o comportamento daqueles que estão preocupados com a volta de Cristo. Eles vão estar preocupados com o bramido do mar, com a agitação do mar, não sei o quê, mas nós não. Nós estaremos em paz, em calma, porque a volta de Cristo significa o fim dos nossos problemas. Lembram lá, sábado, no culto dos jovens, quem foi lá? Aquele que entra no descanso do Senhor, descansa também das suas obras. Ou seja, todos os seus problemas são resolvidos. Como era aquele propaganda de televisão que tinha? Tabajara, organização Tabajara. Seus problemas acabaram. Na verdade, lá era uma brincadeira, uma piada, mas na volta de Cristo, de fato, é isso. Seus problemas acabaram, se encerraram completamente. Tá? Então, verso 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, perseverar até o fim. Lembra? Aquele lá que quem perseverar até o fim será salvo, quem perseverar na fé até o fim, quem não duvidar, quem não tiver dúvidas sobre o poder de Deus, sobre a sua majestade, sobre o fato de que Ele salvará a sua igreja, os seus eleitos, quem estiver tranquilo em relação a isso, quem estiver em paz se Cristo voltar hoje, esses estão ansiosos com a sua volta. Ansiosos. E como Pedro falou, devem apressar a volta de Cristo, pregando o Evangelho e servindo de testemunho. Tá? Essa é a nossa função como evangélicos. Você estava assistindo um vídeo missionário da Dunamis de 6 jovens que foram passar o Réveillon em vários lugares, Natal e Réveillon em vários lugares, pregando a palavra de Deus. E aí o pastor que fundou a Dunamis falou assim: a gente precisa acordar para pregar o evangelho, porque se a gente acordar para pregar o evangelho, Jesus vem mais rápido para nos buscar.
porque o ID dele vai ser pregado e as pessoas que que Deus tem plano para salvar, vai ser mais rápido esse plano de salvação chegar até eles. E é por isso que a gente tem que levar, tem que ir no ID de Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu só farei uma observação, como eu falei antes, a minha preocupação é acerca do entendimento de que eu posso manipular o tempo de Deus. Não, Isso, não é isso. eu sei, eu entendi, mas assim, por exemplo, quando a gente fala assim, para não gerar uma dupla interpretação, no sentido de que, se a gente pregar o evangelho, a gente vai fazer Cristo voltar mais rápido. Não é que Cristo está lá Vai logo. esperando esses caras aí, os caras não vão, velho. Eu já queria ter voltado, mas não posso. Não, Cristo não depende de nós. Essas coisas estão dentro do seu plano, tá? Mas a forma como isso se interfere, pessoal, é algo misterioso e maravilhoso do poder de Deus, como a soberania dele e a minha participação, a minha responsabilidade se misturam de uma forma que é necessário que essas coisas sejam assim. Mas nós não devemos entender que nós podemos manipular Deus, nem para fazer ele voltar mais cedo, nem para retardar a sua volta. Porque ainda que alguém tenha essa ideia, mesmo essa ideia Deus conhecia antes. Tá? Foi Deus que deu essa ideia para ele. Écio, Oi. mas nos dá também o entendimento de que, se a gente, como a Andressa falou, se a gente pregar o evangelho, a gente está fazendo o ID de Jesus, né? Está disseminando o evangelho. Isso também nos dá o entendimento de que Jesus voltando logo, o nosso sofrimento aqui na Terra acaba. Claro, a gente tem que ter essa consciência de que ele não pode manipular, mas é preciso também ter esse raciocínio e esse entendimento. Eu entendi o que a Andressa quis falar. Tem que ter o cuidado de a gente saber, né, que nós somos, quem somos nós diante de Deus para manipular o tempo de Deus. Ainda que alguém pense isso, jamais vai conseguir. Mas também nos dá esse entendimento, como você falou, se Jesus voltar hoje, Jesus voltar logo, acaba o nosso sofrimento aqui. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Não, eu concordo com o que você falou, com o que a Andressa falou também, não discordo. Estou falando assim, para a gente não ter, achar que está com esse controle na mão. Falar assim, então eu vou sair pregando para todo mundo aqui agora, porque... Ou então, tipo assim, eu gosto tanto dessa vida aqui que eu vou impedir o pessoal de pregar para a gente demorar um pouquinho mais de voltar e tal. Não é assim que... Eu acho que vocês entenderam, né? Com as explanações de Andressa e de minha mãe aí, e com a minha. Tanto que Jesus não voltou ainda porque ele não quis. Porque não está no tempo dele voltar. Porque Pedro fala na carta dele lá justamente que Deus não se atrasa em cumprir as suas promessas, mas a paciência dele que é bondosa conosco. Porque se ele já tivesse voltado, muita gente teria se lascado já. Entendeu? Muitos que estão, mas alguns ele quer salvar e vai salvar. E todos os que ele quer salvar, ele salvará. Mas salvará como? Através da nossa pregação do evangelho, através do ID, através da anunciação desse evangelho. Certo? Então, assim, as informações são concordantes. A única coisa que a gente tem que ter a ideia é que a gente não pode com isso manipular, que essa é uma forma que o próprio Jesus, que Pedro posteriormente nos relatam, para que seja uma linguagem compreensível a nós sobre a importância de nós pregarmos o evangelho para que Cristo volte e os seus salvos sejam salvos. Certo? Bom, então voltando lá para o livro de Mateus. Nós estávamos no versículo 28, né? Sobre como Jesus está dizendo que a volta dele será inequívoca, será evidente, será um raio, né? Quando acontece um raio no céu, todo mundo vê, ninguém deixa de ver, né? Então será dessa forma, não precisará alguém, não é que quando alguém te fala assim, Jesus está aí e tal, assim, não, mas não se cumpriram aquelas coisas que Jesus falou na Bíblia, então Jesus não voltou ainda. É a forma que ele nos dá a clareza da sua volta, tá? Bom, e aí ele acabou de falar sobre a tribulação, né? Sobre a tribulação que nunca houve, nunca mais haverá na terra e tal. E aí, verso 29, ele vai dizer assim: imediatamente após a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ou seja, há alguma possibilidade de que isso não seja visto pela humanidade? De que as estrelas caindo do céu, o sol escurecer, a lua sem luz, ou como o Pedro fala lá na sua carta, não li essa parte, mas ele, naquele mesmo texto lá ele vai falar sobre as estruturas do céu vão derreter com o calor. Ou seja, não há possibilidade de que alguém não veja a volta de Cristo. A volta de Cristo será vista por todos e a igreja será
redimida, né? Como Pedro fala. Este é o dia da nossa redenção e é o dia que nós devemos ansiar. E essa volta de Cristo definitiva, ela acontecerá depois da grande tribulação. A título de curiosidade, pessoal, não vamos entrar nesse detalhe agora, existem algumas linhas teológicas que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas qualquer linha de escatologia vai entender que na volta de Cristo final será uma volta inequívoca e que a sua igreja será salva e os ímpios, e assim como Satanás, serão lançados no fogo eterno, né? No fogo que nunca se apaga. Tá? Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, quando lá o sol apagar, a lua não der a sua luz, as estrelas caírem do firmamento, e aí de repente vai descer do céu o Filho do Homem numa nuvem. Aparecerá no sinal do Filho do Homem todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Por que se lamentarão? Se é uma coisa que nós estamos tanto esperando, por que a gente vai se lamentar com a volta de Cristo? Não somos nós que vamos nos lamentar. São aqueles que não o reconheceram antes. Conheceram a verdade, mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará. Mesmo aqueles que não forem salvos, no dia que eles vierem, no dia que Cristo vier, perdão, o pavor e a consciência cairá sobre eles. Eles procurarão a morte e não encontrarão. Apocalipse 6, se eu não estiver enganado, diz que eles entrarão em cavernas e clamarão para que as cavernas desabem sobre eles. Isso não acontecerá. Por quê? Porque estará sobre a face diante da face deles, como nunca esteve, a majestade de Deus e a consciência da ira de Deus sobre eles, sobre os ímpios. Tá? Então, todas as nações se lamentarão porque se arrependerão ali naquele momento. Arrependerão-se, né? Verão que não se arrependeram a tempo dos seus pecados, não se converteram nos seus maus caminhos, portanto, não aceitaram a Cristo como Salvador, zombaram dele a vida inteira e agora vão receber a ira de Deus por esse motivo. É terrível, pessoal. Os anúncios acerca do juízo de Deus, da ira de Deus, são terríveis, terríveis. Não tem como a gente não ler isso e não ficar, não pensar sobre a nossa vida. Tá? Especialmente nós cristãos, né, que às vezes não vivemos na igreja, nascemos na igreja, mas de fato às vezes nunca compreendemos isso aqui de fato, e a compreensão disso aqui ajuda a transformar nossas vidas. Por isso que é importante a gente estar sempre falando sobre isso. E verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31. E ele enviará os teus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que é isso? Cristo vai arrebatar os seus salvos com ele. Eles subirão glorificados também com Cristo. E aí Paulo vai dizer lá que antes disso aqui, os que morreram primeiro vão ressuscitar primeiro, ter os seus corpos glorificados, tá? E juntamente conosco também, conosco assim, né? Conosco assim, aqueles que estiverem vivos, como o próprio Paulo diz, nós, os que estivermos vivos na volta de Cristo, não precederemos os que dormem. Antes, esses ressuscitarão primeiro, terão seus corpos glorificados, tá? Assim como nós seremos glorificados, e aí todos subiremos para o novo céu, a nova terra, onde viveremos em paz com Cristo para todos e com Deus para todo o sempre. Mas aqui o verso 31 se refere a esse arrebatamento. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Verso 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo que Cristo começou a dizer que iria acontecer, aconteceu 30 anos depois dessas palavras. Ainda naquela geração, esse processo. Vejam que ele escreveu um processo, né? Princípio das dores, perseguição, os princípios das dores, anticristo, volta do Filho do Homem em glória na nuvem e arrebatamento da igreja. Isso é um processo. E ele diz assim, esse processo ele não vai demorar para acontecer. Ainda nessa geração, esse processo vai dar início. E aí, nós vimos, como eu falei, lá no verso, lá no ano 66 depois de Cristo, começa aí a destruição de Jerusalém. Antes disso, até os apóstolos começam a ser perseguidos. Muitos são mortos ainda nesse primeiro século, né? Vão sofrer. E tudo por amor a Cristo.
servindo de testemunho. E esse testemunho foi tão importante, que hoje nós só estamos aqui reunidos falando essa palavra por conta do testemunho desses irmãos que entregaram as suas vidas por amor a Cristo. São os mártires da igreja, né? E que graças ao esforço deles, assim, ao que Cristo os fez fazer, é que nós estamos aqui hoje com a Bíblia disponível, lendo e meditando a palavra do Senhor. Certo? Então, essas coisas aconteceram ainda naquela geração, exatamente como Cristo anunciou que aconteceria. Lembrando que eu falei com vocês, agora é fácil entender, mas naquela época, na Pax Romana, né, sem nenhuma perspectiva de imaginar essas coisas, era inimaginável. E aconteceu de uma forma tão precisa que alguns historiadores sugerem que não houve esse sermão profético de Jesus. Ele é tão preciso com a realidade que alguns aí ateus, historiadores, dizem que os apóstolos inventaram isso depois que já tinha acontecido. Mas na verdade não, né? Na verdade não foi assim. Porque nós cremos na veracidade da Bíblia, porque ela mesma se prova. Deixa eu só ver se tem alguma outra anotação que eu fiz aqui. Acho que por enquanto não, mas vamos seguir para não acabar, para não demorar. Verso 36. Quer dizer, antes de falar do verso 36, então assim, Jesus falou sobre todo o processo, como eu falei, né, que citei aí, esse processo de coisas que iria acontecer, ele falou quando iria começar, que ainda naquela geração. Mas ele não falou sobre quando isso iria finalizar. Ele não deu prazo, ele não deu data, tanto que ele continuou no verso 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus sabe a hora que isso vai acontecer. Só Deus sabe. Então, obviamente que essas profecias aqui, tanto do Velho Testamento, lá em Daniel, como essas profecias de Jesus aqui nesse momento, elas não têm por objetivo, como as revelações não, né? As palavras de Paulo acerca dessa profecia, né, nas cartas, elas não têm por objetivo que a gente calcule a volta de Jesus. Embora muitos supostos crentes já tentaram fazer isso durante muito tempo. Tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é saber que isso vai acontecer, porque ele profetizou várias coisas, essas coisas aconteceram, e como aconteceram, a gente confia que ele é verdadeiro, as suas palavras são verdadeiras e irão se cumprir. E nisso nós baseamos a nossa esperança. É nisso que nós nos apegamos. O objetivo dessas profecias aqui não é adivinhação. O objetivo dessas profecias aqui é saber que ele é verdadeiro em suas palavras se cumprem, e que, portanto, a sua promessa de volta e redenção do seu povo é real. E essa é a nossa esperança, é nisso que nós devemos nos apegar. Certo? Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Ou seja, ele continua falando assim, nem o pai, nem o filho, nem o filho, nem os anjos, ninguém sabe, só Deus sabe. Então você não tem como saber. Você não tem como ficar, vou levar uma vida toda de perdição aqui, fazer o que quiser, porque eu estou novo ainda, sou jovem, né, da igreja, mas ninguém vai saber o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo tudo que eu quero, porque Jesus vai demorar de voltar, então quando mais ou menos estiver perto das coisas acontecerem, aí eu vou e me corrijo e aí vou para o céu. Não, Jesus está dizendo exatamente isso, não é para você fazer isso. Lembrando que Pedro falou, né, você deve viver uma vida piedosa, você deve viver uma vida de testemunho. O nosso objetivo, tudo que a gente passa, é de ser testemunho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Certo? Então, nós devemos viver uma vida santa porque nós não sabemos que dia ele vai voltar. E não é bom que ele volte e nos encontre dormindo, sem pregar o evangelho, sem servir de testemunho para os outros. Né? E aí ele vai citar o exemplo aqui, que já apareceu em muitos filmes e novelas aí, tal, sobre o arrebatamento, né? 2 pessoas estão trabalhando no campo, uma desaparece e a outra não. E aí existem as divergências sobre em que momento isso vai acontecer, mas de fato em algum momento isso vai acontecer. Porque na hora que o anjo de Deus anunciar a trombeta nos quatro cantos do mundo, e todos os seus eleitos serão arrebatados com ele, subirão ao céu. E alguns não vão entender nada, mas não vão entender nada assim, como os outros subiram. Mas vão entender que cairá sobre eles o juízo e a ira de Deus. Certo? Cunhado? Oi.
nessa parte assim, que uma vai ficar e a outra não. Falando desse jeito, para quem não tem entendimento, parece que Deus fala assim, não, vou deixar essa aqui e essa eu vou pegar. E não é desse jeito. Nesse contexto, eles estavam querendo explicar que não são todas as pessoas que vão. Que vai ter duas pessoas, uma é fiel e a outra não. E uma vai e a outra fica. Não quer dizer que Deus vai falar bem assim, não, você vai, você não vai, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Tem que explicar essas coisas, porque tem muita gente que acha que Deus vai voltar quando todo mundo no planeta Terra estiver salvo. E não é assim. Deus vai voltar quando ele bem entender. O raciocínio de que todos serão salvos é completamente distorcido. Algumas pessoas realmente pregam isso, algumas linhas teológicas pregam isso, que não existe inferno. Mas se não existe inferno, uma boa parte da Bíblia é mentirosa. E se alguma parte da Bíblia errou, não tem o que acreditar no resto. Então, se não existe inferno, para que ir para o céu? Então, ele tá dizendo, algumas pessoas dizem que todos irão para o céu. E no fim tudo acaba em pizza, né? Se todo mundo vai, por que ter céu se já está todo mundo aqui? Não, mas aí seria um ambiente, eles dizem que será um ambiente sem pecado, sem presença do pecado, mas que todos participarão, todos, sem exceção. Ou seja, não haverá condenado, somente Satanás. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no fogo do inferno. Várias vezes nós discutimos isso nas parábolas de Jesus, como o joio será queimado no fogo que nunca se apaga, como as pessoas irão para um lugar onde o seu verme não morre. Essa é a descrição do inferno. E essa descrição, feita pelo próprio Jesus, se ela for mentira, eu não tenho por que acreditar no resto da Bíblia. Então, a Bíblia é toda verdadeira, certo? Inclusive, a sua descrição acerca do inferno. Agora, quanto à questão do arrebatamento, eu entendi o que a gente quis dizer. Não é que Deus, sem nenhuma explicação, vai... Assim, Deus tem os seus critérios. Mas ele, de fato, vai pegar umas pessoas, ele vai levar para eles, arrebatar para os céus, e outros não. Isso não é baseado em merecimento, isso não é baseado em minhas obras, isso não é baseado no meu dinheiro, isso não é baseado na cidade que eu nasci, isso é baseado na soberana vontade de Deus. Agora, isso é atestado por aqueles... Quem serão aqueles que serão levados? Quem serão aqueles sobre quem a soberana vontade de Deus levará? Aqueles que perseveraram até o fim. Aqueles que serviram de testemunho. Aqueles que amaram a Cristo. Aqueles que viveram para Cristo, crendo na sua volta e na redenção. Aqueles que se apoiaram a sua fé nisso. E não nas coisas que esse mundo tem para oferecer. Então, essa é a grande questão de que Deus... Alguns subirão e outros não subirão. Não sei se eu consegui ser claro aí. Tanto é que o verso 42, Cristo vai dizer assim, em relação a um subir e outro não subir, em relação a um ser salvo e outro não ser salvo, ele vai dizer, portanto, ou seja, por isso, pessoas, por isso, porque alguns não serão salvos e outros serão salvos. Exatamente por isso que eu acabei de dizer, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E onde é que haverá choro e ranger de dentes? No inferno. Começa outra, vai acabar. Antes de explicar essa parte, eu vou encerrar e vou abrir outra, viu? Porque já está encerrando o tempo. Bom, pessoal, continuando então. Jesus fala nessa última parte do texto aí, que ele conta uma parábola, na verdade, do servo, né? Ele vai dizer o seguinte, que é feliz do servo que quando o seu senhor voltar, o encontrar, o quê? Fazendo bem. Aí ele vai dizer assim, com seus conservos, né? Ele é encarregado a quem o senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Ou seja, Jesus se refere aqui a todos como servos. Não é ele está falando de um senhor e servos subordinados a ele. Ele está dizendo sobre servos, tanto que ele vai dizer depois o termo
conservos, ou seja, servos ao mesmo tempo. Isso significa que nós, sendo servos do Senhor e conservos um com o outro, devemos estar sempre alimentando um ao outro. E como é que é alimentando? Fazendo bem, servindo em testemunho, ajudando na fé, falando da palavra, pensando nas coisas que provêm do céu. Essa é a nossa função, como conservos uns com os outros. E como é que se faz isso, pessoal? Em igreja, em comunhão. Em igreja que eu falo não é no templo, na construção lá da igreja, não. É sendo igreja de Cristo. É vivendo em comunhão com os irmãos. Tá? É claro que as reuniões no templo lá são muito úteis para se fazer isso. Tá? Mas ser igreja é muito mais do que aquilo ali. Ser igreja é muito mais do que aquelas quatro paredes. Ser igreja é a igreja ser eu. E quando eu estou alimentando os meus conservos, eu estou sendo igreja com eles. E eles devem ser igreja comigo, porque eu também preciso do alimento. Então, a gente deve se ajudar mutuamente. Tá? Ele fala assim, mas se algumas pessoas entenderem isso, não, meu mestre vai demorar de voltar, então, como eu falei previamente, né? Então, se Jesus vai demorar de voltar, eu vou viver minha vida aqui de boa e depois eu me arrependo. Se ele disser, meu senhor está demorando, então começa a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. Ou seja, eu deixo de me importar com o meu próximo. Se eu deixar de me importar com o meu conservo, aquele que é servo igual a mim, o termo conservo se refere a isso, servo igual a mim, se eu deixar de me importar com ele, ignorá-lo, não ajudá-lo e também começar a me atentar só para as coisas deste mundo que não estão voltados para o meu serviço a este rei, a este senhor, que no caso aqui ele descreve como ser mal, bater em seus conservos, e bater que não precisa ser fisicamente, necessariamente dar um burro, mas significa agir com maldade com o meu conservo, beber com beberrão, ou seja, me perder, me dedicar às coisas deste mundo e não me atentar mais para as coisas do céu. Se eu fizer assim, o Senhor voltará num dia em que eu não espero e na hora que eu não sei. E aí o verso 51 vai dizer assim, e ele o punirá severamente. No original grego, pessoal, o pessoal teve, quem traduziu aqui teve, né, ficou com pena, mas no original grego, o termo que se refere aí a punirá severamente era cortará ao meio, o Senhor despedaçará. E nós vimos nos 2 capítulos anteriores, quando Jesus Cristo fala sobre ele ser a pedra angular da igreja estar construída na sua direção, aquele sobre quem esta pedra cair, será esmagado, será despedaçado por ela. É assim que o Senhor fará quando ele voltar e encontrar os seus servos agindo em maldade com seus conservos, não obedecendo ao mandamento que nós aprendemos 2 capítulos atrás, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e outro mandamento semelhante, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Tá? Então, esta é a orientação de Deus. Então, por que que Cristo está nos ensinando todas essas coisas acerca dos sinais que precederão a sua volta, dos sinais do fim do tempo e dos sinais das suas voltas? Aquelas 3 perguntas que os apóstolos disseram. Por que que Cristo tem por objetivo nos mostrar tudo isso? Para que a gente entenda que essas coisas são verdade, para que a gente aprenda que essas profecias se cumpriram, portanto, as suas palavras são verdadeiras, e que é nisso que a gente deve se apoiar. Como o Lucas escreveu, não devemos nos deixar ficar atormentados com a ansiedade dessa vida. O nosso foco não deve estar nas coisas dessa vida, e sim nas coisas da vida eterna, nas coisas que vêm do alto, das coisas que vêm de Deus. É nisto que a gente deve se basear. Nós não devemos permitir que as ansiedades desse mundo destruam a nossa fé, tirem o nosso foco. Nós não podemos permitir que as coisas que nós não sabemos como resolver para este mundo passageiro sejam o foco da nossa atenção. Isso não pode ser maior do que a nossa fé. Isso não pode ser maior do que a nossa certeza de que aquele Deus a quem eu sirvo, ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle das guerras, dos terremotos, dos rumores de guerra, das pestilências, epidemias. Ele tem o controle dos sinais que virão do céu. Ele tem o controle sobre as estrelas do firmamento. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Todas as coisas ele tem controle. E por isso não há o que temer. Não há nenhum motivo para desespero sobre as coisas que acontecem nesse mundo, porque o Senhor a quem eu sirvo, ele controla todas as coisas. Ele me prometeu várias coisas que se cumpriram aqui, essas profecias mostram para a gente, e ele prometeu que ele vai voltar e o dia da redenção está próximo. Tá? O dia da redenção está próximo. Este é o motivo da minha fé. Então, voltando lá, eu ia fazer essa pergunta para vocês, esqueci, quando ele fala que nós, né, ele se dirige aos apóstolos, mas a gente pode entender que para nós também, seremos levados a tribunais ou a autoridades ou a situações em que a gente tem que defender e servir de testemunho. Então, se alguém te levar para algum lugar e perguntar o porquê da sua fé, você sabe dizer? Você sabe explicar? Você sabe dizer por que você tem paz? Ou melhor, você tem paz?
Você tem paz com a sua fé? A sua fé te traz uma paz para este mundo? A sua fé não te permite desesperar-se com as coisas que acontecem? O que Jesus quer dizer aqui, pessoal, é que Deus tem controle sobre todas as coisas, e mesmo a morte, que é aquilo que a gente entende como a pior coisa que pode acontecer, isso não pode ser motivo de desespero para nós. E quando eu digo morte, eu não estou me referindo só à minha morte, mas à morte de familiares, de pessoas próximas. Isso não é o fim. Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. As suas promessas para a nossa vida eterna são reais, são fiéis, serão cumpridas, e isso deve nos trazer paz, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Ok? Então, antes de falar isso aí, eu queria só compartilhar com vocês também como Marcos finaliza o seu texto sobre essa parte de sermos, de vigiarmos, né? Essa parte de vigiarmos, como ele finaliza o texto. Ele vai dizer assim, qual foi a parte que eu botei aqui? 34, 37, isso mesmo. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Aqui ele vai contar uma outra parábola aqui que Mateus não colocou no texto lá, né? É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena o porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite ou ao cantar do galo. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Digo a vocês, digo a todos, vigiem. E o que ele está falando sobre vigiar aqui é orar. Tem uma parte que o Lucas fala, né? Lucas fala sobre a gente... eu vou ler o restante daquela parte que Lucas, que eu tinha falado de Lucas. Interessante essa parte aqui. Nós já lemos isso uma vez, tá? Que é referente ao capítulo anterior. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Por defender o Evangelho de Cristo, por se apoiar no Evangelho de Cristo, vocês serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Lembra aquela outra parte em que Jesus fala que até os fios dos seus cabelos estão contados? É referente a essa parte aqui. É um fio de cabelo que não faz falta nenhuma para nós. Até isso, Jesus contou, tem contado, e nenhum se perderá, porque ele toma conta de todas as coisas. Portanto, não há motivo para se desesperar em nada nessa vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Ou seja, quem perseverar até o fim será salvo. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem, aí, vou pular essa parte aqui, da parte que ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém. Não. É o texto? Me perdi aqui. 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está acontecendo e estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, a nossa função é perseverar até o fim. A nossa função não é ter medo, não é ter pavor, não é ter desespero, muito pelo contrário. Esses anúncios de Jesus, quando eu estou falando com meus pacientes de câncer, às vezes eu tenho que falar a verdade, né? Às vezes eu tenho que falar assim, olha, a doença é grave, nós vamos fazer uma cirurgia, tem risco de morrer na cirurgia. É claro que eu falo de uma forma mais... Estou resumindo aqui para vocês, né? Tem risco de morrer na cirurgia, tem risco da doença não responder, tem risco de várias coisas, tem risco de sofrer. Tudo isso pode acontecer. Mas eu não estou dizendo isso para amedrontar vocês, quando eu falo com os pacientes. O meu objetivo não é que você fique com medo, não é que você fique desesperado com o que vai acontecer aqui. O meu objetivo é que você conheça o que pode acontecer. Mas o que eu quero te dizer é que nós vamos tratar e tem tratamento. Ou seja, o meu objetivo não é assustar ninguém, é que as pessoas conheçam o que há de acontecer,
quando acontecer essas complicações, eles saibam que isso estava previsto, mas eles sabem que o objetivo final é que eles fiquem bons. Qual é a diferença? É que eu não tenho como garantir que eles vão ficar bons. Eu não tenho como garantir que eles vão ser curados, porque esse processo todo que ele vai passar vai gerar a cura no final do processo. Eu não tenho como garantir. Mas as profecias de Jesus aqui, elas são garantidas. Ele tem como garantir, porque ele é o autor de todas as coisas. João escreve que nada do que foi feito se fez sem Jesus. Quando ele falou que ele sabia do que ele estava falando, a prova é que as coisas aconteceram como ele falou e vão acontecer. Aquelas que ainda não aconteceram vão acontecer como ele falou. Portanto, todos esses anúncios de guerras, terremotos, pestes, sinais que virão do céu, falsos profetas, enganadores, tudo isso, a grande tribulação, tudo isso que Jesus anunciou aqui, não tem por objetivo desesperar você. Muito pelo contrário. O objetivo aqui é você saber que Jesus tem o controle de todas as coisas, que ele sabe o que ele está fazendo, que tudo que ele se cumpriu se cumprirá, e que a segunda parte, que é a promessa da volta, da redenção e da ascensão ao céu, glorificados junto com ele, também se cumprirá. Portanto, se assim será, como Pedro disse, se tudo que está aqui ao meu redor, essas coisas que atualmente me causam preocupação, tudo isso vai derreter. Então é nisso que eu tenho que me apegar? Não. É naquilo que não é perecível, naquilo que é eterno, naquilo que vem de Deus, naquilo que vem do alto. E essas coisas não podem, em hipótese alguma, deixar espaço para nossas vidas, deixar espaço de angústia, desespero e ansiedade. Essas coisas só devem me trazer paz, paz e paz. Mas, gente, com esse mundo inteiro, como é que vai ter paz? Por isso que a paz de Deus é descrita como a paz que excede todo entendimento. Amém? Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Ninguém falou muita coisa hoje. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, algum questionamento. Eu fui levando aí de vez, porque o assunto é muito empolgante. E olha que a gente nem entrou nos detalhes escatológicos aqui, né? Porque não é o objetivo. Pessoal, tá aí ainda? Então, Eu tô aqui ainda. Então, beleza. Algum comentário a mais aí? de minha parte, não. De minha parte também não. Mas eu gostei muito do assunto, foi muito interessante. Você chegou agora. Graças a Deus. Beleza, galera. Então, eu agradeço a todos mais uma vez pela participação. Vamos orar para finalizar. Hoje, na correria, acabamos não orando no início, mas eu creio que Deus teve misericórdia de nós e nos revelou a sua palavra de uma forma bastante tranquilizadora, vamos dizer assim. E eu levantou a mão e foi sem querer? Foi. Mas eu achei legal. Beleza, que bom, que bom. O objetivo não é só achar legal, é trazer paz, é trazer confiança, é trazer paixão por esse evangelho, é trazer empolgação por esse evangelho que nos faz viver, é a única solução para a gente viver em paz. Tá? Concordo, mas eu achei legal levantar a mão. Ah, entendi. Não tô falando de todos nós. Estou falando de todos nós, porque eu falei com você que eu estava conversando ontem com a Andressa, porque eu tive uma conversa com outra pessoa e tal, e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como que a gente lida com as coisas desse mundo. E cada vez mais, pessoal, é o que eu estou falando sem demagogia, sem brincadeira, eu estou falando como amigo de vocês mesmo, assim, sabe? Como compartilhando uma coisa que eu vivo e não sempre vivi. Na verdade, é muito recente isso na minha vida. O fato de que eu nunca fui muito de ficar preocupado, sabe? Mas eu não ficava preocupado às vezes por, sei lá, desleixo mesmo, não sei. Mas agora, assim, quando a gente começa a compreender que realmente Deus tem o controle de todas as coisas, que ele não há nada que saia do seu domínio, não há absolutamente nada que saia da sua determinação. Todas as coisas que acontecem no mundo, a forma como eu cortei o queijo aqui para tomar café antes de falar com você, foi Deus que determinou dessa forma. Ele tem domínio e determinação sobre todas as coisas. Portanto, não há nenhum motivo para que eu venha me preocupar. E isso, para mim, a gente busca aí, né, definir o que é inteligência emocional, o que é paz, o que é fé, o que é segurança. Isso, para mim, é inteligência emocional. Isso, para mim, é segurança. Isso, para mim, é paz. Uma coisa que não vem de mim. Eu não sou capaz de ter essa paz. As minhas atribuições, as minhas
capacidades de fazer as coisas nesse mundo aqui, elas não são capazes de me trazer paz. Muito pelo contrário. Elas têm todo o potencial para me trazer trevas, para me trazer tribulação, para me trazer... Até porque todas as tribulações que eu passo são frutos das minhas próprias escolhas, são frutos dos meus próprios erros, são juízos de Deus sobre os meus próprios pecados. Então eu não tenho capacidade de fazer isso comigo, nem vocês têm de fazer isso com vocês, nenhum tem de fazer necessariamente com o outro. Mas nós podemos semear um ao outro, nós podemos, como a parábola lá do Jesus falou do servo, alimentar um ao outro, tratar bem um ao outro. E isso nos faz nos apoiar, não em nada deste mundo aqui, mas em algo transcendente, algo que vem de cima para baixo, algo que vem dos céus para a terra. E isso de verdade, traz paz, tira ansiedade, tira angústia. Décio, então quer dizer que a gente não pode ter nenhuma preocupação sobre a vida, a gente não pode planejar as coisas, não precisa nem planejar que Deus faz tudo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Significa que você vai planejar, você vai tentar ser responsável e você vai tentar planejar de acordo com o seu conhecimento do que Deus quer para você. E você só pode conhecer o que Deus quer para você se você conhecer a Deus através das Escrituras. E a partir disso você vai trilhar os seus caminhos. Você é imperfeito, você vai errar, você vai quebrar a cara. Isso também está sob o controle de Deus. E Ele faz assim porque Ele te ama, porque Ele te trata como filho. Assim como os pais deixam os filhos às vezes errarem para que eles aprendam, Deus faz a mesma coisa conosco, para que a gente se corrija. Então o nosso erro, ele serve para isso, para que a gente se corrija. Tá? Então, mesmo os nossos erros, as nossas dores, tudo isso está sob o controle de Deus. Tá bom? E, portanto, nada deve nos trazer angústia, desespero ou qualquer sentimento do tipo. Muito pelo contrário. O entendimento dessas profecias de Jesus, que algumas se cumpriram e outras irão se cumprir, indubitavelmente, isso me traz paz e tranquilidade. Como diz o Salmo, né? Em paz me deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor. Eu não tenho medo. Não tenho medo do coronavírus. Eu não tenho medo de acidente de carro. Eu não tenho medo de nada. Pode ser que amanhã eu bata o carro e morra. Pode ser que amanhã o coronavírus me pegue e me mate. Pode. Eu não estou com medo disso. Porque Deus tem o controle. Se for para ser assim, é porque Deus tem o melhor para mim. Por isso, eu vivo em paz, em gratidão a Ele o tempo inteiro. Amém? Eu acho que é esse, embora seja o sermão profético, o sermão escatológico, eu acho que é o objetivo principal que a gente pode aplicar na nossa vida nos dias de hoje, porque é assim que Jesus finaliza, né, o seu sermão, fazendo a gente ser piedoso, amoroso e ter paz. Eu acho que essa é a principal aplicabilidade para as nossas vidas. Alguém ia falar ou eu cortei? Eu vou falar. É uma experiência que eu tive, né? Quanto mais você busca, mais Deus te dá. Quanto menos você busca, mais você vai perdendo. Então a gente sempre tem que estar buscando a Deus aí, né? Para fortalecer nossa fé, nos ajudar nesse tempo, nessa pandemia. E é isso. Com certeza. E o curioso, Vitor, é que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente recebe dele, até nas bênçãos, nas coisas que a gente pede, a gente passa a ser mais atendido. Porque, na verdade, quanto mais eu busco a Deus, mais eu conheço a Ele, mais eu conheço a sua vontade, mais eu me moldo à sua vontade e mais eu peço as coisas certas. E a consequência a gente começa a ver que os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor dos justos, como o Salmo diz e como Pedro repete. E por isso que a gente deve estar sempre meditando na palavra, buscando conhecê-lo e estar no centro da vontade dele. Mas muito boa a sua colocação. Eu fiquei 21 dias numa campanha no monte, esses tempos atrás, e foram os 21 dias recebendo bênção, e foram bênçãos simples que eu fiquei super alegre e que mudou muito a minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, beleza, pessoal. Vamos orar para... Alguém mais? Algum comentário, Não. Vamos orar para finalizar. E agradeço a todos mais uma vez pela presença. E eu acho que da semana passada eu não botei no YouTube ainda, mas vou botar depois e ponho esse também, tá? Deus abençoe a todos aí. Vamos orar para finalizar. Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai, porque não há dúvidas para nós da Tua presença quando nos reunimos para falar de Ti, Pai. Cumprindo mais uma vez aquilo que o Senhor nos prometeu na Tua palavra, de que onde houver 2 ou mais reunidos em Tua presença, ali também o Senhor estará. E essas maravilhas, ó Pai, que entram em nossos corações ao ler a Sua palavra e que forjam o nosso caráter, que nos transformam para sermos servos mais adequados àquilo que o Senhor quer, para vivermos de fato a justificação que veio pelo sangue de Cristo, já nos dada de graça, e agora, Pai, o que vivemos a
santificação, ó Pai, através do conhecimento da Tua vontade, através da prática da Tua vontade, através do afastamento do pecado, Senhor. Essas coisas acontecem porque quando lemos a Tua palavra, como lemos hoje, meditamos nela, Pai, somos transformados por ela, Pai. Atestamos a veracidade dessas palavras, não só porque as Suas profecias se cumpriram exatamente como o Senhor falou, Jesus, mas também porque elas em nossos corações provocam a transformação. Ó Pai, entendermos a paz que o Senhor nos forneceu de graça através do Teu Espírito Santo habitando em nós, dando-nos a compreensão desse texto. A paz que entra em nossos corações não tem explicação, Senhor. A paz excede todo entendimento. Aqueles que não conhecem a Ti jamais entenderão, porque que em tempos como que estamos vivendo, Pai, nós somos quando verdadeiramente cremos e nos apoiamos em Ti, Pai, por que nós vivemos em paz? Mas eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a levarmos esse entendimento ao mundo, Pai. Ó Senhor, para que possamos apressar a Tua volta, Pai, no contexto em que nós discutimos nessa noite, Senhor, no sentido de que o Senhor nos deu esse mandamento de irmos e pregarmos o Teu Evangelho, e pedimos perdão porque às vezes somos tão fracos em fazer isso, somos tão limitados, ó Pai, somos tão omissos. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ensine, Deus, porque o correto, Pai, como servos, como conservos, ó Pai, é que nós possamos alimentá-los desse mesmo alimento que hoje o Senhor nos deu. Correto, Pai, é que a paz que nós recebemos também possa chegar ao coração deles, ó Deus. E eu te peço que o Senhor nos ensine a fazer isso da forma mais adequada. Ó Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Pai. Peço que o Senhor continue nos ajudando a compreender a Tua palavra. Dá-nos um resto de noite na Tua presença, Deus. E aqueles que não puderam estar aqui hoje, Pai, que possam ter acesso a esse texto, todos têm acesso a esse texto através das suas Bíblias, mas que todos tenham acesso a esse nosso debate ou a outras explanações, Pai, que as pessoas tenham de fato o desejo de Te buscar e Te adorar, Senhor. Pois não há como nós explicarmos a transformação desse entendimento da Tua palavra, Senhor. Nada pode explicar melhor do que o próprio sentimento que cada um sente em seus corações. Agradecemos mais uma vez, dá-nos a noite, o resto de noite na Tua presença, e o resto de semana em paz. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos santifica, Deus, com Teu Espírito. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Beleza, galera? Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. E até... Diana, foi muito bom ver você aqui, viu? Viu? Quarta-feira que vem, de novo, Mateus 25. Até lá. Tchau, galera. Beijo. Tchau. Tchau, fica com Deus, pessoal. Amém.